Gente, boa tarde. É, Quero conversar então com vocês um pouquinho sobre essa questão da formação do caráter santo. Então, diferente das outras palestras, eu pretendo compartilhar com vocês essa questão mais pessoal, certo? Da vida particular da pessoa. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: essa construção não acontece começando da vida adulta, certo? Então, quando a gente fala em construção de caráter, e aí eu quero primeiro começar a pensar sem Deus. Estamos aí na sociedade civil, sou professor de letras, então lá não há espaço, entre aspas, para falarmos em Deus. Só que eu tenho 3 turmas de sexto ano, com uma média de 25 alunos cada, que são uma bênção, né? E aí eu tenho vários alunos à noite também. Um deles em especial é o que eu atendo como professor de apoio de criança especial, criança portadora de necessidades especiais, ou quais termos vocês quiserem, porque eles mudam os termos toda hora. E esse rapaz, ele tem DI. E aí o que significa isso? Antigamente era o que chamavam de retardado mesmo, mas o termo, para não deixar com estigma, foi colocado como deficiente intelectual. Então ele não consegue ser alfabetizado. Mas por causa da idade, colocaram ele na sétimo ano, sexta série antiga. E ele tem 14 anos. Então eu tenho que traduzir para ele o que significa a matéria, ainda mais português, e ele é analfabeto. Então assim, esse é meu contexto, eu não estou lá como pastor, eu estou lá como professor. E eu preciso ensinar alguma coisa, e no meio desse ensinar alguma coisa de português, eu tenho que lidar com a indisciplina deles. Eles se xingam, eles se batem, eles me atrapalham, eles gritam, eles querem correr, eles querem brincar. E agora? Né? E aí, como professor mesmo, não ensinam a gente na faculdade sobre isso. Mas eu fico querendo uma resposta. O que eu vou fazer com essas crianças? O que eu vou fazer? Ainda mais também que eu fiz 2 filhos. E um tá para nascer mais um ainda, o terceiro. E mais uma vez eu tenho que lidar com a questão da indisciplina na minha casa. Porque meu filho é muito ousado. Ele me enfrenta. Ele quer argumentar. Tem 8 anos, quer fazer a vontade dele, não a nossa. E agora? A de 4 anos também já está aprendendo, ainda mais ele já tinha isso nele, né? Ela está vendo o modelo nele. Então ela já está pegando por tabela, porque ela não é assim, ela é muito mais dócil, mas ela já tem um exemplo difícil. E aí eu tenho isso tudo na minha vida, e eu, Tiago, não sou uma pessoa arbitrária, eu não sou uma pessoa controladora, eu não sou esse tipo de gente que grita e faz acontecer. Eu tenho muita dificuldade em impor qualquer coisa a qualquer um. Não acredito nisso. Então isso fere muito quem eu sou, de ter que gritar, ou ter que fazer, ou ter que comandar, ou ter que colocar em fileirinha. Isso agride quem eu sou de várias formas. Só que eu tenho que lidar com tudo isso, porque me colocaram numa sala de aula, porque eu quis ter filhos. E agora? E aí, eu fui estudar, e a primeira pessoa que tentou entender como que a criança vai desenvolvendo essa sensibilidade para o que é certo e errado, essa questão da moral, foi um francês chamado Piaget. Né? Quem é da área da educação ou já viu alguma coisa vai saber. Jean Piaget, ele é muito estudado na pedagogia, principalmente quando ele fala do como a criança aprende em cada fase da infância. Então ele vai falar da assimilação, motor, né? Ele vai dar algumas dicas do pré-operatório, quer dizer, como a criança vai assimilando o que é simbólico, linguagem, enfim, um monte de coisa. Só que essa parte não me interessa, isso eu já sei, da faculdade. O que me interessa é o que Piaget disse sobre como a criança, então, encara o que é certo e errado. Como é que ele fez para estudar as crianças? Ele pegou várias crianças de várias idades diferentes e fez elas jogarem jogos de tabuleiro. Porque esses jogos de tabuleiro têm regras. E elas têm que seguir as regras para jogar. E aí,
É um jeito de entrar no mundo infantil da brincadeira e ver como que elas trabalham com as regras que são importantes para elas. Regras de diversão, regras de conseguir brincar. E aí ele percebeu que as crianças mais novinhas, de 0 a 3 ou até de 0 a 6 às vezes, elas tinham um procedimento assim. Esse é o jogo, essa é a regra. Não pode desobedecer a regra. Não precisava falar mais nada. Elas não compreenderiam se ele falasse mais nada. Então é isso, existe uma regra, ela veio de algum lugar no universo, não importa onde, e ela deve ser obedecida. Se não, é um mistério. Alguma coisa ruim vai acontecer. Mas elas não sabem, elas não querem, elas nem faz parte do interesse delas, da formação ainda cognitiva delas, elas ainda não têm isso, né? De querer descobrir de onde vem, o que vai acontecer, qual é o castigo. Ainda não. Elas, tá, então é mal, é ruim, é feio não obedecer às regras. Ponto, fica com isso. E ele chamou isso de anomia. A criança que ela está a parte das normas, ela não quer saber direito sobre as normas, ela apenas ouve, é isso, então é isso. Só que ao mesmo tempo que ela ouve aquela regrinha e tem aquele mistério de punição subentendido, ela não consegue seguir muito bem as regras. E aí eu vou testando isso nos meus filhos, né, que é ótimo. Minha filha tem 3 anos, então eu pego ela e falo, vamos jogar jogo da memória. Aí vamos jogar jogo da memória. Então tem lá as 16 pecinhas do jogo da memória, eu espalho e falo assim, a regrinha é a seguinte, a gente só vira 2 por vez. Se for igualzinho é seu, se não for, você esconde a vez do papai. Aí tudo bem, começa bem. Ela vai, vira, não é, eu viro, não é. Só que se eu viro um aqui, que ela viu que é lá, antes de eu virar o meu segundo, ela vira, achei. Certo? E ela passou na frente de uma regra porque ela precisa ganhar, ela precisa acertar. E aí vai, brigadaço. E aí ela transgride a regra, mas ela não entende muito bem que ela está transgredindo uma regra, não tem todo esse peso ainda, não tem toda essa carga ainda. Mas ela tem muita dificuldade de entender que ela não pode simplesmente virar porque é a minha vez. Só que eu vou insistindo em ensinar ela isso. Então tem essa questão da anomia. Vamos pensar primeiro isso. Tá, a criança cresce um pouco mais, e aí a gente consegue fazer elas entenderem melhor essa questão da regra, e a punição também fica mais clara. Né? Aí eu já vou para o Paulo. Então é o seguinte, você vai fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer assim, você vai ficar de castigo. Se você não fizer isso na hora que eu falei que é para fazer, você vai ficar sem o celular. E a gente estipula umas regras. Ele já está esperto, ele já tem a idade para entender, ele vai e segue. Então ele compreende isso, que ele tem que fazer certas coisas, senão ele será punido. Senão ele vai perder certas coisas. Só que ele ainda não entendeu a importância da regra. Ele não entendeu o que é importante para ele. Ele faz por medo. Ele faz para não perder. Ele faz porque ele vai ser punido. E aí isso Piaget chamou de heteronomia. E aí hétero no sentido de que está fora dele, é diferente dele, não tem conexão direta com a regra. Em que sentido? Ele não faz essa ponte do não fazer lição, ficar sem celular, por quê? Porque a diversão não pode vir antes da obrigação. Porque eu não posso viver de celular não vai me fazer ser um cidadão. Então assim, ele não faz todas essas conexões ainda. Então ele não entende a relação direta entre punição e obrigação, entre regra e punição, ele não entende. Só que tudo isso eu estou fazendo para formar o caráter dele. Ele tem que entender os limites. É assim que está fazendo. E aí existe uma certa idade, segundo Piaget, por volta dos 9 anos, 9, 10 anos, que ele chamou de autonomia. Então a criança aí vai conseguir entender as regras de verdade e ela mesma vai poder reconstruir essas regras de acordo com os interesses delas. Então, agora vamos voltar para a experiência do Piaget mesmo. Então ele pegou um grupinho de crianças aqui, explicou as regras, só que elas vão fazendo do jeito que elas entenderam, elas não estão muito conectadas à regra, a anomia. Aí pegou outro grupinho aqui, tem as regras, eles entenderam que vai ter o castigo, a punição se não seguir a regra do jogo, está fora do jogo, é desclassificado, é retirado, não joga na próxima partida, enfim, né? Então eles jogam ali direitinho para não perder a vez. E tem um grupo aqui, mais de 9, 10 anos, que já consegue falar assim, mas e se a gente mudar essa regra fica mais legal o jogo? Vamos. Ele deu essa liberdade, eles conseguem
eles entram em acordo sobre as regras. Eles são autônomos. Eles se auto-regram. Vamos pensar assim. Só que ele percebeu um problema. Todos eles jogaram, ele anotou tudo isso, legal. Então eles conseguem criar as próprias regras e entender que é o melhor para o grupo. Que bacana. Em todos os grupos, haviam aqueles que queriam burlar as regras. E não era uma minoria. A maioria queria burlar as regras, mas a maioria permanecia correto para não ser punido por medo, por causa da coação, da coerção. E os que obedeciam, que não era por medo, também era porque era conveniente, muitas vezes, para eles, porque eles sabiam melhor o jogo, alguma coisa assim. Então eles declararam isso para o Piaget quando ele perguntava: ah, mas por que você obedeceu a regra? Ah, lógico, porque eu sou maior aqui, eu entendo que ele não entende ali, não sei o quê. Então eles explicavam a conveniência de obedecer, e pouquíssimos obedeciam porque queriam a ordem, porque queriam que a coisa funcionasse, porque era legal mesmo, porque queria respeitar as regras, o negócio bonitinho mesmo. Só que o Piaget entrou em crise com isso, porque ele não é cristão. O que ele falou? Mesmo o conhecimento sobre as regras não garante a obediência às regras. E aí ele entrou em crise, porque para um educador, quanto mais conhecimento você tem, mais correto você pode ser. Eu coloquei esse pode como cristão, mas eles dizem que você será. O que não é verdade. E aí ele tem um problema, e um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ou Kant, ou sei lá como que pronuncia aquilo, ele fala o seguinte: a razão pode produzir moralidade no homem, mas existe um problema no homem que a razão não resolve. E eles param por aí, porque eles não são cristãos. Então eles não tentam responder mais. Eles só chegam nesse ponto: ó, tudo bem, existe, os homens conseguem entender as regras, principalmente o adulto, ele consegue até formular em conjunto regras que eles entendem que fazem a coisa funcionar melhor, mas todos eles, a grande maioria até deixa claro isso, não quer obedecer de verdade às regras. Querem subverter as coisas. Querem o caos. Isso foi um estudo. Um outro estudo, de um nórdico agora, não lembro agora se ele é suíço, sueco, norueguês, ele é nórdico. Eric, ele disse o seguinte, que as idades desenvolvem certos aspectos também na criança. Só que ele separou um pouquinho diferente do Piaget. E o Eric ele não estava tão preocupado com a aprendizagem, ele realmente estava preocupado com o que a criança desenvolvia em certa idade com relação a comportamento social mesmo. Então ele falou que dos 0 aos 3 anos a criança está numa crise entre dependência e autonomia. Ou eu continuo dependente dos meus pais, ou eu vou dando passos para me livrar deles e fazer sozinho as coisas. Nisso eu acho muito legal, porque eu também fiz vários testes nos meus filhos, e eles tendem muito para a autonomia. Eles não querem que a gente se meta nas coisas. Então minha filha, eu vou fazer alguma coisa para ela de dar comidinha. Não, não quero que você me dê comida. Mas não, eu vou te dar para você não sujar tudo. Eu quero comer. Aí dá o prato, vai para a mesinha dela e quer se virar. Então a criança tá querendo isso, ela está querendo autonomia, fazer as coisas por si só. Né? Querer ela mesma se organizar, se autorregrar. Então isso até os 3, 4 anos. Mas tem as crianças que querem ficar no colinho do papai, da mamãe, querem ficar na dependência, querem mamar até os 8, 10 anos de idade, enfim, né? No peito da mãe, aquela coisa toda. Então existe essa crise da dependência e da autonomia. E ele fala que só depois, mais para frente, né, a criança que está com mais de 6 anos, é que ela vai entrar numa crise da iniciativa e da culpa. E que aí, segundo esse estudioso, é assim: serei bom ou serei mal? É essa pergunta inconsciente, claro, porque a criança não está elaborando assim, né? É a pergunta inconsciente que a criança está se fazendo. Com o que eu me identificarei? Se ela se identificar com o mal, ela não terá iniciativa e será uma criança marcada pela culpa. Então é uma criança que se omite, que se esconde, que está ali oprimida, porque ela carrega essa culpa. E tem vários formatos para essa culpa. Pais divorciados é uma delas. A criança acha que ela é a culpada e aí ela vira uma criança introspectiva, né? Ela sente que ela, por algum motivo, ela separou os pais, né? Tem muito isso. E entre outros motivos
de pais muito exigentes que sempre acusam o filho e tal, ele já vem com essa carga de eu sou sempre errado, eu estou sempre culpado. Então ele é uma criança sem iniciativa, porque ele só erra. Então ele não toma iniciativa nenhuma, ele fica ali trancado. E num outro extremo ideal, nós teríamos as crianças que têm total iniciativa. Elas não carregam culpa. Elas sabem que o que elas fazem é bom, pode ser ótimo, elas recebem muito elogio, muito incentivo, então por isso elas ousam fazer as coisas, mesmo quando erram, né? É claro que ninguém é 100% nada disso na formação da gente, né, quando a gente vai crescendo, mas fatalmente a gente recebe mais uma coisa do que outra, né? Ou você recebe muito mais carga de culpa, e por isso você se sente como alguém errado, mal, desajeitado, torto, em algum sentido, culpado, ou você tem a ilusão de ser ótimo em tudo, e você sai atropelando tudo, acha que você está super ótimo, e não quer nem saber a opinião dos outros, é um outro extremo, né? Do hiper-iniciativa. Pá. Hiper seguro, nem ouve as outras pessoas. Então tudo isso, gente, foram que esses caras estudaram sem Deus sobre a questão do como a pessoa vai formando o caráter dela, como ela vai se tornando uma pessoa correta. Então, para Piaget, por conhecer as regras e entender o benefício das regras. E para o tal do Erik Erikson, a criança ela vai receber estímulo de elogio e tal, para ter uma iniciativa positiva, ou ela só vai receber críticas e punições e vai ter um desenvolvimento de culpa negativo. É até aí que eles chegaram, você pode caçar, você não vai achar nada além desses caras pensando nisso. E aí, quando a gente pensa em consciência moral, a gente sabe que a gente também não constrói ela sozinha. Acabei de falar que eles mesmos deduziram isso, que tem pessoas que vão te moldando também. Só que aí eu preciso dar um passo atrás. Em que sentido? As pessoas já nascem com senso moral? Quem é que acredita que sim? As pessoas já nascem com esse instinto do que é certo e errado? Sim, quem acha que não? Roberta acha que não. Então, da onde vem isso, Roberta? Me diz. Da onde você acha, assim? Fique à vontade. Não, da onde você acha que vem? Se não nasce com a gente, vem da onde? Essa sensibilidade para o que é certo e errado. Convivência. São as outras pessoas. Você acha que essa consciência moral, de você ter uma noção do que é certo e errado, vem da onde? Para você, vem de Deus. Ponto. Tá. Então, assim, se a gente acreditar que ela já existe dentro de nós, existe um negocinho lá dentro que apita quando está errado alguma coisa, e não foi ninguém que me ensinou, já existe, eu vou mais para uma linha inatista. Tem um monte de filósofo que foi por esse caminho, um monte de psicólogos que foram por esse caminho. Gente que acha que a gente já nasce com esse senso e que ele vai sendo moldado socialmente depois. Ele vai sendo moldado nessa luta entre o que eu tenho aqui dentro e o que vem de fora, e eu vou construindo uma coisa híbrida com essas duas. Tem gente que acha que não. A pessoa nasceu sem nenhuma, nada, consciência moral, e vai sendo construído totalmente pela sociedade. Como? Independente de qual eu acredito mais, é inegável a influência social. Então vamos pensar assim, primeiro grupo que interfere na nossa formação moral, quem que é? Família, os pais, certo? Então se meu pai me cria falando que tal coisa é certa, é muito difícil que eu acredite diferente disso. Enquanto criança. Depois no adolescente a gente tem até, né, gosto de ir contra os pais, né? Mas agora, quando criança, se o pai fala uma coisa, isso é muito, muito curioso, né? Muito interessante. Até dá medo, porque você fala e para os seus filhos é a verdade absoluta. Você é um Deus, né, mesmo, né? Assim, você realmente representa Deus para eles. Que o menino pergunta, mas por que isso, isso e isso? Aí você fala, não, isso aí é assim, meu filho, tal, 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 tal. Não vai nem conferir, vai nem olhar no YouTube para ver se é verdade, no Google. É isso porque o papai disse, tá dito, né? Então, nós como pais temos muito poder na formação moral da criança, dos filhos, né? Só que aí, vamos lá. Criei meu filho, falei para ele tudo o que eu acho que é certo. Então, de novo, eu não entrei na Bíblia ainda, eu não sou cristão, né? Estamos aqui fora do contexto cristão. Falei para ele que é errado roubar, que ele tem que trabalhar, que ele tem que ser honesto, que ele tem que dar valor para a família dele. Eu tenho um tio que é assim, ele é totalmente ateu, mas ele sempre ensinou isso pra gente, né? Pro meu primo Alexandre e pra gente.
e tal, tem que ser assim, tem que ser assado, blá blá blá. Legal. Só porque ele ensinou eu vou fazer tudo certinho? Então tá. Depois da família, quem que teria mais poder de influenciar a gente no comportamento? Hã? Você acha que é os amigos? É a escola. Eu nem tenho dúvida. Sabe por quê? Na idade escolar, eles passam mais tempo com o professor do que com os pais. E de novo é assustador ver que eu também tenho a voz de um Deus na escola. É bem louco isso também. Porque eles me enxergam como aquele que detém todo o conhecimento. O fato de eu ter estudado não só a escola comum, como ter feito a faculdade, como ter feito pós e um mestrado, eles me enxergam como alguém que veio de Marte, com todo o conhecimento do universo e que eu não posso ser contestado. Raramente eles me contestam numa explicação. Né? Ah, não é bem assim, professor, não existe isso, né? Para eles, assim. Não é nem eu que imponho isso, não existe para eles. Eles já subentendem que eles não sabem o que eu sei. E aí eu falo, é verdade. Para dar um exemplo, eu estava substituindo uma aula de matemática essa semana, ensinando equação de segundo grau, porque eu adoro matemática, apesar de ser professor de português. E aí, eu explicando, tal, e aí eu peguei 2 adolescentes, 9º ano, certo? Então eles têm 13, 14 anos, perguntando assim, mas ela é lésbica? Aí o menino falou, sei lá, eu acho que não. Aí eu que sou muito intrometido, né? Ela é lésbica ou ela está lésbica? Aí eles, eu acho que ela está, porque ela namorou um menino no ano passado. Aí começou a fofoca toda, né? Aí eu falei, então vamos discutir isso aí? O que vocês acham? Aí eles deram a opinião deles lá, né? Eu falei, se eu te disser que Freud disse o seguinte, ela não pode ser, ela está. E aí fui por Freud e dei a explicação toda, né? Não falei como pastor, falei como alguém curioso da psicanálise. E aí eles acharam interessante. Nossa, que legal, é isso mesmo, ponto. Não teve discussão. Eu disse, usei uma citação de um cara estudioso, virou verdade. Isso vai garantir que eles ajam corretamente com relação à sexualidade deles? Por mais poder que eu tenha sobre eles na escola. E aí nós temos o terceiro nível, né, de influência moral, que é, como vocês citaram, as amizades. E aí depois, na fase adulta, quando você não tem mais tanta influência da família nem da escola, os amigos permanecem como influência absoluta, né, sobre você. E aí por aceitação, por dependência emocional, por diversos fatores, você muda muitos dos seus valores de criança e de adolescente. Né? Tem muito isso. E aí a sociedade vem com a seguinte proposta. E isso também é muito interessante. Eu assisti uma peça de teatro ontem em São Sebastião, de um grupo, Mapumalanga, e eles falaram de um livro de Foucault, muito interessante, que fala sobre culpa e castigo, crime e punição, um negócio assim. Não lembro o nome do livro direito. Mas o que o Foucault fala nesse livro? Que a sociedade ela quer te controlar. Ela quer criar corpos dóceis e obedientes. Porque a sociedade é formada por um soberano, ele escreve isso na época de uma monarquia, né? De um soberano que quer ter o controle de todos os demais. Então, como ele não quer ter trabalho com os demais, ele obriga todos os demais a serem dóceis e obedientes, e isso é o padrão de ser correto, ser bom. É não questionar, é não causar, é não transgredir, é ser obediente. Então o rei usa quem para fazer isso acontecer? O exército, a polícia, para o adulto que já está torto. E usa o professor, a escola, para doutrinar o menino. E usa a família para já começar a doutrinação antes da escola. Então o soberano, o mais poderoso socialmente, impõe sobre o resto da sociedade um padrão de normalidade, de o que é correto e tudo mais. E aí quem não obedece esse padrão, é feito o que com essa pessoa? Ela é considerada um criminoso e ela vai presa. Ela é excluída socialmente porque não obedeceu a regra imposta pela autoridade. Ponto. Isso é o Foucault falando, certo? Não sou eu. Ele diz isso. E que não é mentira. Só que aí, uma coisa muito interessante que Foucault termina o livro dele falando isso, ele fala assim, e hoje o rei não precisa mais fiscalizar a população do reino, porque cada um é fiscal do outro, e cada um entrega ao outro. E aí ele vai falando da delação, né, comum entre todos. Por que eu cheguei até aqui? Então, aqui é onde o homem chega sem Deus.
Precisamos ter uma ordem na sociedade. O homem não quer ser correto, mas ele vai ser correto por medo. Por medo da polícia, por medo do exército, por medo da mãe, por medo do professor, da diretora, da coordenadora. Por medo de alguém, esse moleque vai ficar quieto. Certo? Em nome de alguém, ele vai calar a boca e obedecer. Isso é sociedade sem Deus. O medo, a repressão, produz obediência. Certo? Tudo bem? Alguém discorda? Eu acredito que sem Deus é isso que a gente consegue mesmo, tá? É isso. Não tem como discutir nada diferente disso numa escola, como eu sou professor, sem colocar Deus. Para ir além disso, eu tenho que falar, gente, mas Deus, aí eu não vou ser ouvido também, mas não tem outra forma de discutir. Ok. Agora, o que Deus tem a ver com isso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Temos o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus, ele cria a ordem. Deus estabelece a organização. Ele pegou um planeta sem forma e vazio, um planeta caótico, certo? Deformado, sem vida, e começou a organizar as coisas. E todo mundo já ouviu isso em alguma escola dominical, certo? Deus disse: haja luz, tá aqui a luz. Agora eu vou separar o que é luz e o que é trevas, dia e noite. Vou separar o sol para ficar no dia, a lua para ficar na noite, e as estrelas. Agora eu vou tirar a terra debaixo da água e vou separar a água de baixo com a água de cima, terra de água. Agora eu vou separar os animais que são da terra, dos que são do céu, dos que são do mar, as plantas. Deus organizou tudo certinho, bonitinho. Então Deus é um Deus de organização, de sistema, certo? E isso é a base da vida. Deus criando ordem gera vida. É assim, ecossistema, né? A pior aula que eu tinha era biologia, minhas piores notas, mas eu lembro disso ainda. De que há uma cadeia alimentar, existe tudo muito organizadinho, certo? Se você tira um animal do ecossistema, você cria um caos, um desequilíbrio, certo? Esse escaramujo africano que está por aqui até hoje é um exemplo disso, né? Então, assim, qualquer coisa que você mexe gera problema, certo? Só que a gente não criou um problema no nível de caramujo africano. Capítulo 3 de Gênesis diz que a gente criou um problemão, certo? Existia uma árvore, existia um jardim, existia um paraíso. Tudo bem? Esse paraíso, ele simboliza a perfeição mesmo. O que Deus tinha planejado de perfeição para o homem e para a sociedade. Então, o homem era completo, ele era integral, integrado. O homem não estava fragmentado, quebrado, ele era uma coisa só, inteira, correta, equilibrada. Certo? Ele cuidava de si mesmo perfeitamente, do seu corpo, da sua alma. Né? Ele estimulava a sua mente corretamente, dava nome para os animais, ele era inteligente. Ele estimulava a sua espiritualidade de forma perfeita, ele tinha encontros com Deus às tardes, era perfeito. Ele era completo. A mulher era completa. Ela também tinha sua função, sua missão. Ela completava e o homem a completava perfeitamente. Quando você vai ler Gênesis 1 e 2, você vê a palavra correspondência íntima. Eu acho tão bonito isso. Os dois se correspondiam perfeitamente, profundamente. A Bíblia fala que eles viviam nus e essa transparência era ideal para eles. Eles não tinham nada a esconder um do outro. E essa transparência vai muito além do corpo. Eles eram transparentes de tudo, de alma, certo? Esse é o mundo perfeito. É um mundo em que Deus criou a vida, organizou essa vida e ficou perfeitinho. Socialmente era perfeito. Pessoas conseguiam conviver juntas e se completarem perfeitamente. Para uma pessoa se sentir completa, ela não precisava arrancar pedaço da outra.
Ela não precisava usar a outra. Ela não precisava diminuir a outra. Eles tinham correspondência profunda, íntima, igual. Mesmo nível. Tudo igual. Tudo ótimo. Só que o homem e a mulher, eles decidiram bagunçar a ordem da vida. Deus é tão maravilhoso que ele não permitiu que isso fosse feito sem uma possibilidade de escolha, certo? Deus não deixou lá tudo no jardim e falou assim, é assim que vocês vão viver para sempre porque eu quero e acabou. Não foi assim, a gente conhece a história, certo? Tem um jardim, tem uma árvore e tem uma árvore que ele falou, não come dela. Porque do dia em que vocês comerem, eu saberei que vocês não querem mais nada comigo e que vocês vão viver por conta própria. Parafraseando, certo? Não está escrito exatamente assim. Mas o que ele quis dizer é isso. Aquela árvore simboliza a independência de vocês de mim. Simboliza vocês querendo ser deuses de vocês mesmos. Só que do dia que vocês resolverem fazer isso, eu tenho que alertar vocês que o que é a morte. Interessante que a palavra morte, na Bíblia, significa separação, ruptura, rasgar. Então significa bagunça, significa caos. E eles escolheram isso. Eles escolheram ser como deuses. Eles escolheram saber, ter o conhecimento de Deus, do bem e do mal, eles decidiram. E a serpente foi muito clara, se vocês comerem, vocês serão como ele. Eles quiseram ser mais do que eles eram. E eles não tinham condições de ser mais do que eles eram. E aí eles ousaram entrar no mundo de Deus sem ser Deus e bagunçaram tudo e estamos aqui por causa disso, certo? Aí a Bíblia toda vai contar o que aconteceu depois disso, o caos. O dilúvio já é uma primeira destruição inteira do planeta por causa desse caos. E vivemos aqui nesse caos até hoje. Então eu acho que está muito claro para todo mundo que não era para ser assim, mas ficou assim, tá bom? Agora existe um teólogo chamado Paul Tillich, não sei se fala assim, né, os americanos aí que talvez me ajudassem. Mas esse Paul Tillich, ele criou um termo, na verdade ele roubou um termo de Lutero chamado teonomia. O que ele vai falar da teonomia? Ele vai falar que existe uma quarta alternativa. A solução não é eu me tornar dono de mim mesmo e criar minhas próprias regras. Não é essa a solução. Porque as pessoas que são donas de si mesmas e criam suas próprias regras causam guerras mundiais, como Hitler, por exemplo. Homem inteligentíssimo, cheio de conhecimento, engenheiro de carros, artista, tudo isso. E causou uma guerra mundial. Então Lutero, o alemão, e esse Paul Tillich, eles vão falar isso. Não adianta o homem ter todo o conhecimento e saber determinar sua vontade e suas regras. Ele vira diabólico. Ele deixa externar tudo que o caos já fez dentro dele. É só isso que ele consegue. A solução é a teonomia. Deus estabelece as regras e eu deixo Deus morar em mim para viver as regras em mim. É isso. João capítulo 1 é muito interessante que ele parte de Gênesis. João capítulo 1, ele é como se ele falasse assim, ó, vamos reescrever essa história que começou lá e deu errado? E aí ele começa falando assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele e a palavra estavam no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. E aí ele vai falar um pouquinho de João, e aí depois ele chega no 11, ele veio, 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, em Jesus, gente, acontece uma recriação. Isso a gente tem em Romanos capítulo 5, por exemplo, né? O velho homem morreu, cheio de pecado, o Adão, mas agora surgiu um novo Adão, que acaba com todo o pecado e gera vida. Agora, aquele que é a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem mais. Em Jesus, nós temos a quarta possibilidade.
Por quê? Porque Jesus é isso. Ele é um de nós, mas vai além de ser um de nós. Ele é um homem, como qualquer um de nós, mas ele é Deus entre nós. Ele pode viver a perfeição entre nós. E aí, quando Jesus nos deixa, e aí você vai ter que ler lá João 16, né, 14, 15, 16, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que ele deixa o Espírito para habitar em nós e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre justiça nesse sentido. Quem é da igreja já me ouviu falar isso algumas vezes, né? A palavra justiça e juízo tem para nós uma conotação muito jurídica, de punição, de prisão, de castigo. Eu quero entender a palavra justiça no contexto bíblico. E no contexto bíblico ela não tem essa categoria de... ela não está fechada nessa compreensão de punição. Justiça significa ajustamento, reorganização. Quando ele se faz justiça por nós, ele arruma as coisas, ele coloca a gente no nosso devido lugar. Ele agora foi para a cruz, nós não precisamos ir para a cruz. É a justificação. Ele se fez justiça por nós. A gente precisa entender um pouco dessas coisas. Tudo que eu não obedeci, tudo que eu não fui de perfeito que eu deveria ter sido, ele foi e morreu na cruz. E sentenciou essa justificação. Ele me tornou justo. Ele me tornou justo em posição. Em que sentido é isso, né? Ele me vê como um justo. Cristo me vê como um justo. Apesar das minhas quedas ainda. Ele me vê como um justo. Ele já me vê totalmente justificado. Mas eu que estou aqui, vivendo os dias, um dia de cada vez, sei que eu estou sendo aperfeiçoado. E esse estar sendo ajustado a gente chama de santificação, santidade, que é o tema desse congresso. Então eu sei que há uma ação de Deus em mim, que é tudo que o Dani pregou hoje de manhã, né? Me ajustando. A instituição da Trindade está operando em mim a teonomia. Só que eu preciso que isso fique muito claro, que não é por medo, não é por esforço humano. Então, por que isso é importante? Porque tem muitas igrejas, e aí eu ouvi o Paulo Júnior falando isso, lá no Arujá. Ele falou, meus irmãos, nós estamos criando pessoas crentes, prontinhos para receber o islamismo. Porque eles acreditam de verdade que seguindo as regras Deus vai ser obrigado a alguma coisa. Né? E aí ele explicou isso com muito mais propriedade e demorou bastante, então não vou conseguir transmitir para vocês. Mas a ideia é, nossas igrejas são legalistas. Em que sentido? Deus vai te aceitar se. Aí você coloca embaixo desse se o que você quiser. Saia, calça comprida, não usar maquiagem, não se depilar, ser da placa X, né? Porque eu já fui evangelizado por um rapaz uma vez que ele falou assim pra mim. E, gente, né, ele era assim, não tô falando que todas as pessoas dessa denominação são assim, eu conheço pessoas que não são. Mas ele chegou em mim e falou assim, posso falar de uma coisa muito importante pra você? Eu falei, tá bom, tava na praça com meus filhos, né? Você precisa ser salvo por Deus. Eu falei, ainda existe isso, alguém evangeliza ainda, fiquei feliz, olha que legal. Só que aí ele falou assim, mas para você ser salvo por Deus, você tem que fazer parte da congregação cristã do Brasil. Aí eu falei, como assim? Aí ele só existe salvação no grupo que se reúne em nome de Cristo aqui no Brasil. Eu falei, é? Tá, onde fica? Na congregação cristã do Brasil, lógico. Eu falei, então, mas eu sou salvo por estar lá, é isso? Ele é. Eu falei, tá bom. Então, assim, você coloca certas regras que não existem, nunca existiram na Bíblia, né? E isso eu posso falar, gente, que pessoas da Igreja Batista já fizeram o mesmo discurso, né? Mas, assim, as igrejas criam isso. Discursos em que eu chego para Deus e sou aceito por Ele se eu me esforçar pra caramba e deixar de fazer tal coisa. Se você parar de fumar, se você parar de beber, se você se vestir de certa forma, como eu já disse, se você parar de frequentar certos lugares. Se. Um monte de condicionais, um monte de if clauses, né? Um monte. É assim mesmo? Tá onde na Bíblia, né? Que é assim. É por medo, então? Uma vez um rapaz me perguntou isso. Ele falou, mas pastor,
eu tomo banho de roupa. Ele falou assim. Eu falei, mas por que, rapaz? Olha só, né? Eu dei aula pra ele no supletivo de Boiçucanga, esse menino. Eu falei, por que isso? Porque se Deus voltar na hora, eu não vou. Eu falei, rapaz, Deus te fez pelado. Né? E ele não tem vergonha do seu corpo. Mas você vê como é que as igrejas criam certas coisas. Aí eu perguntei para esse mesmo rapaz, me diz por que você será salvo? Porque tem que ser direto na questão, né? Porque eu obedeço o regimento interno da minha igreja. Ele era um rapaz da Deus e Amor, por exemplo. De novo, não falando que todo mundo da Deus e Amor, né? Mas estou falando que certas pessoas acreditam e fazem da igreja ou das regras que elas criam uma coisa desse tipo. Eu estou em que caminho aqui, ó? Eu tenho crentes anômicos, que são pessoas que estão lá, não sabem nem o que estão fazendo lá, mas estão lá. Tem um monte assim. Estão lá porque quer a bênção, estão lá porque quer a cura, estão lá porque, mas as regras, o que Deus acha das coisas. Quero, sei lá, saber de que Deus acha das coisas. Aí tem um monte de crente que está aqui, ó, que é esses exemplos que eu estou dando agora, da heteronomia. Eu obedeço porque senão, vai que eu fico, né? E o inferno, né? E o inferno. Então, assim, as pessoas, elas estão na fé cristã por medo. Mas onde fica aquele versículo que o verdadeiro amor lança fora todo o medo? Por que as pessoas devem obedecer a Deus? Para não ir para o inferno? Ou fazendo uma pergunta que o Pedro fez para os homens na quarta-feira. Por que eu devo ser cheio do Espírito? Para quê mesmo? Para Deus não chegar lá em cima e falar para mim, servo mal, você enterrou o tesouro, vai para o inferno. É por isso que eu tenho que fazer? Ou porque eu não quero ser menos do que Deus quer que eu seja? Olha que diferença, né? E aí nós temos o seguinte, meus irmãos. Para viver essa teonomia, em primeiro lugar, não é a denominação que é uma referência, não são as regras da denominação que são uma referência, mas o que Deus acha é a sua palavra que são a minha referência. Se não está aqui, se Deus não disse, não me interessa. Ponto. Simples assim, né? Simples assim. E a outra coisa é o convívio teonômico como igreja. Isso é fundamental. Quando o Dani disse lá em cima que não existe igreja sozinha, é por isso. Se eu estou na igreja, você está na igreja, mas ele não vai, eu vou. Sabe por que ele não vai? Não, vou aguentar aqueles irmãos, aí tem fofoca, aí tem isso, tem aquilo. Só que eu vou, porque eu preciso passar por todos esses problemas dos meus irmãos, para ajudar eles a se livrarem desses problemas, eles me ajudarem a se livrar dos meus problemas e nós crescermos espiritualmente. Ele, por causa do pecado dos irmãos, não vai cuidar dos dele e nem vai ajudar os outros a se livrarem dos erros deles. Esse convívio teonômico é isso. É um convívio de um monte de gente que chega doente, que chega destruída, desintegrada aqui, para juntos se reintegrarem em Cristo. É assim que Deus age. Ele quer me usar para consertar você. Cristo não vai descer do céu para consertar você. Ele quer usar a igreja para isso. Ele disse isso. Está escrito. Vai ler. Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios. E os dons foram... Efésios capítulo 4. E ele distribuiu os dons para a igreja, para o amadurecimento, para que não sejais mais como crianças, levadas de um vento para o outro, nananana. Então, ele já fez a igreja para isso. Você quer mudar de vida? Você quer ser uma pessoa que obedece a Deus por amor a Ele? Conviva com a igreja. Conviva conosco. Faça parte do grupo. Seja um conosco. E aí, o que eu quero terminar falando? Para viver essa teonomia, a gente tem que ter a consciência de que é por amor. Se não for por amor, não faça. Você foi amado por Cristo, Ele morreu numa cruz por você. Você tem uma dívida de amor com Ele. Você não tem que fazer porque Ele vai te mandar para o inferno, você tem que fazer porque Ele já te tirou de lá. Porque Ele te ama para isso. Eu quero que você pense que há vários paralelos aqui sobre essa questão da heteronomia, da autonomia e da teonomia. O mundo nos oferece o imundo, aquilo que não é, o caos. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando do limpo contra o sujo, da ordem contra o caos, do humanizar contra o demonizar. Porque ser conforme a vontade de Deus é ser cada vez mais humano, e não divino, né, na verdade, mas ser mais humanos e menos diabólico.
É o integrar, ao contrário do desintegrar do mundo. É viver o real, e real é muito interessante no duplo sentido, da realidade e da realeza, da nobreza do ser cristão e da realidade, porque a proposta diabólica é ser medíocre e ilusório, viver na ilusão, no que é falso. É uma crise entre o que é profundo e verdadeiro, por isso submerso, né? E o que é simples, raso, superficial, que é o que o mundo oferece sempre. É uma crise entre o que é preenchido, essencial, e o que é oco, vazio. É uma crise entre superação e acomodação. Sempre que você fala em teonomia, nós estamos falando de superar, de transformar. E trans é sempre algo para cima, sempre algo que vai além de você. O acomodar é sempre para baixo, é sempre o parado. Eu tinha uma professora que ela falava sempre isso ficou muito na minha cabeça. Só fica parado e estático aquilo que está morto. A vida é movimento. A vida é superação, é instabilidade, na verdade. É o escolher entre o Jesus homem ou o Adão pecador. É escolher entre o amadurecimento ou a estagnação. É escolher entre aperfeiçoamento ou escolher o vício. Tudo isso tem a ver com essa teonomia. Teonomia. Vocês conseguem entender que o que Deus quer para vocês é que vocês vivam o padrão dele por amor a ele. Todo mundo lembra de Romanos 12. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Obedecer a Deus não é algo opressor, de medo. É algo que eu faço com prazer, por saber que eu estou pisando em solo seguro, solo acolhedor, amável. Eu quero obedecê-lo, eu quero me entregar em culto e sacrifício vivo a Deus. Porque eu estou falando de alguém que me amou a ponto de morrer numa cruz por mim. Então eu desejo viver essa vida correta. Pensar em inferno, em castigo, em punição, nem faz parte da minha mente. Não trabalho com isso. Eu trabalho obediência por amor. E aí vai a minha dificuldade, muitas vezes, em impor regras por punição, né? Se a pessoa não entende que ela tem que obedecer porque aquilo faz bem para ela, ela é tão infeliz, ela é tão infantil, que só crianças têm que obedecer por imposição. Só crianças não entendem o benefício da regra, da ordem, da vida produzida pela ordem. E aí eu quero que vocês entendam também que eu estou falando aqui de ordem cristã, de reino dos céus, não dessa ordem social imposta, né, pelo governante, essas coisas todas loucas que eu falei já. Tá bom? Vamos orar então? Vamos pedir esse tipo de santidade para nós. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos chama para viver uma vida diferente. Mas é uma vida diferente, Senhor. Não por medo, não porque as pessoas esperam isso, ou porque estão me reprimindo para que eu seja assim. É uma vida diferente porque o Senhor nos criou, nos chamou para viver dessa forma. É uma vida diferente porque o seu amor nos constrange a viver assim. É uma vida santa por entender o seu amor, o seu sacrifício, o seu poder agindo em nós, por entender o que é a vida com o Senhor. Nos ajuda a viver isso, Senhor. Nos livra de tudo aquilo que faz parte da nossa vida cristã hoje que não tem a ver com o seu evangelho. Todo tipo de motivação errada, de santidade forçada por motivos que não dão conta de nos fazer viver de fato a santidade. Trabalhe em nosso ser. Tenha liberdade, Senhor, de nos tornar aquilo que o Senhor sonhou que nós fôssemos. Em nome de Jesus. Amém.